nono ano, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre vanguardas europeias. As vanguardas europeias são um conjunto de movimentos artísticos e culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Expressionismo. O expressionismo surgiu em 1912. Expressava a agitação e inquietação que buscava subverter a estética da época. Pela primeira vez, apareceu em Berlim, expressando, como o nome diz, a renovação cultural que já estava em curso na Alemanha e em toda a Europa. Não teve ideais claros e definidos, porém procurava transmitir ao mundo a situação do homem com seus vícios e horrores. Quando você vê um quadro que tem cores intensas, mostra um universo psicológico com temas sombrios e trágicos, e a técnica usada é com grossa camada de tinta, é expressionismo. O fauvismo ou fauvismo foi um movimento artístico associado à pintura e teve sua origem na França no início do século XX. Essa tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Quando você vê um quadro em que é usado cores puras, as formas são simples, não representa a realidade e parece um pouco com a arte primitiva, é o fauvismo. O cubismo. O cubismo teve maior representatividade entre os anos de 1907 e 1914. Mais especificamente na pintura. Seu propósito era decompor, fragmentar as formas geométricas. Investia na subjetividade de interpretação das obras, afirmando que um mesmo objeto poderia ser visto de vários ângulos. Na literatura, caracteriza-se pela representação de uma realidade fragmentada, que é retratada por palavras dispostas simultaneamente, com o objetivo de formar uma imagem. Os principais artistas que representaram esta vanguarda foram Pablo Picasso, Fernand Léger, André Gillot, Juan Gris e Georges Braque na pintura, e Apolinari e Cendras na literatura. Quando você vê um quadro ou uma escultura em que as coisas são transformadas em formas geométricas, é um cubismo. Dadaísmo. O dadaísmo surgiu em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, a partir do encontro de alguns artistas refugiados que buscaram produzir algo que chocasse a burguesia. É mais um reflexo das emoções causadas pela guerra, tais como revolta, agressividade e indignação. Na literatura, se caracteriza pela agressividade verbal, pela desordem das palavras, a incoerência, a quebra da lógica e do racionalismo e pelo abandono das regras formais do fazer poético.
rima, ritmo, etc. Futurismo. O futurismo surgiu através do Manifesto Futurista, criado pelo italiano Tommaso Marinetti em 1909. Suas intenções eram negar o passado, o academicismo, a arte tradicional, e trazer um interesse ideológico à pesquisa, à experimentação, à técnica e à tecnologia para a arte. Marinetti pregava o desapego ao tradicionalismo, especialmente quanto à sintaxe da língua. Quando você vê um quadro ou uma obra em que são mostrados máquinas ou parece que está em movimento, é o futurismo. Surrealismo. Esta vanguarda surgiu após a Primeira Guerra, na França, mais precisamente em 1924. Trouxe para a arte concepções freudianas relacionadas à psicanálise. Segundo esta vanguarda, a arte deve surgir do inconsciente, sem que haja interferências da razão. Trabalha frequentemente com elementos como a fantasia, o devaneio e a loucura. Quando você vê um quadro que parece que saiu de um sonho, de um pesadelo, mas a técnica usada pelo artista é excelente, é o surrealismo. E para encerrar, eu vou mostrar algumas releituras. O que são releituras? É você pegar uma obra famosa e transformar ela em outra coisa. Ou você acrescenta mais alguma coisa ou retira outra. Essa é uma releitura que eu fiz em papel machê do quadro O Grito. Essa é uma releitura que eu fiz em barbante do quadro Noite Estrelada.